Você está no Grafocons, uma série de entrevistas com os autores da Conscienciologia, que é uma nova ciência que se propõe ao estudo da consciência, de diversas abordagens multidimensionais, multiexistenciais, seriexológicas. E hoje nós estamos recebendo o autor Maximiliano Haiman. Seja muito bem-vindo, Max. Obrigado, Rosa. E o livro do Max que nós vamos tratar hoje é Síndrome do Ostracismo, Mecanismos e Autossuperação. Então, a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer é, Max, Síndrome do Ostracismo, qual é o significado desse conceito? Bom, a síndrome é uma espécie de doença, né, de patologia, no caso, que ela é composta por um conjunto de sinais e sintomas, né? As síndromes em geral são isso. E a síndrome do ostracismo, ela é um estado mórbido, né, um estado meio doentio que a pessoa tem, composto por uma série de sinais e sintomas que a característica mais marcante é uma condição que a pessoa perde o poder e fica em algum tipo de ostracismo social ou ostracismo pessoal, ou seja, isolamento, né, social, pessoal. E aí depende da área em que ela se manifesta, esse isolamento vai ser característico dessa área, né, especificamente. Seria mais ou menos isso. Agora, então, o que caracteriza essa síndrome, em termos assim de sintomas, de como que a pessoa sabe se ela tem, qual é o diagnóstico, como é que a gente identifica se a pessoa está passando por essa... A síndrome do ostracismo, ela tem relação com a vivência da pessoa em uma posição de poder dentro da sociedade que ela vive. Então, por exemplo, uma pessoa que é um artista, dentro da arte, né, a fama talvez seja o maior poder. Por exemplo, o cientista. Hoje, a maior fama lá, o poder que um cientista pode ter, por exemplo, é ter um prêmio Nobel, né, ou ele ter um reconhecimento científico dentro das produções que ele tem, publicações e artigos em revistas de renome, por aí vai. Existe um outro tipo de poder, por exemplo, que é o poder político. O poder político, ele tem até um pouco de fama, mas o que mais pesa ali é justamente o poder de decisão, de influência, de mando que a pessoa tem nessa posição. E cada uma dessas áreas humanas, elas vão ter algum tipo de poder importante para a pessoa, para as pessoas que estão nela. E esse poder, ele não necessariamente é algo negativo ou algo positivo. Ele é inerente, né? O poder, como já diz, né, é o ponto mais, vamos dizer assim, é o conceito central de toda a sociologia, né? Dizem alguns pesquisadores disso aí. Então, o poder em si, ele não é positivo nem negativo. O que acontece na questão da síndrome do ostracismo é que a pessoa ela passa por alguma dessas experiências de poder e ela perde esse poder. E essa perda ela pode ser de uma forma traumática ou até não, de uma forma natural, né? Por exemplo, um cargo que a pessoa tem que durou um tempo. E quando ela perde isso, ela entra num estado de isolamento ou de afastamento, deixa de ser o centro das atenções, o centro da multidão. E, às vezes, em algum caso, ela fica isolada dentro do ostracismo mesmo. Por exemplo, um político que é pego roubando e perde o cargo. Ele vai ficar no ostracismo, as pessoas vão querer estar perto dele, né? Mas pode acontecer, por exemplo, um jogador de futebol que chegou no ápice da sua carreira e depois teve a decadência até que ele deixou de ter aquele talento que ele tinha, até por causa da força física. Ele entra no ostracismo também. Então, o que é estudado nesse livro, ele começa o estudo assim, de personalidades que passaram por essas experiências, né, nessas diversas áreas da experiência humana, e ver o que acontece com elas, porque várias pessoas não reagem bem a isso, né? Esse fato de não reagir bem é aí que a pessoa entrou na síndrome do ostracismo. É aí que... Porque a pessoa ela pode sair de uma função de poder e aquilo ser tranquilo para ela, né? Ou ela pode ser, digamos assim, sair de uma maneira traumática, aquilo representou um trauma, ou entrar a gente pode colocar assim, que quando a saída do poder afeta a manifestação da pessoa, ela entra na síndrome do ostracismo. Uma das tendências é ela entrar nessa síndrome. É porque, como eu disse, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, é um conjunto, né? Então, por exemplo, um dos sinais... Isolamento, você já falou. O outro sinal, por exemplo, é a pessoa ela sentir muito ressentimento dos outros. Às vezes ela começa a querer retomar esse poder de qualquer jeito,
sente raiva, vingança. Sim. Então tem uma série de manifestações que a pessoa começa a ter que mostra que ela está envolvida ainda com o processo do poder. Então, assim, sobre a ótica nossa da cosmoética, né, que é o que a gente importa dentro da Consciologia, a gente começa a ver o seguinte: de algum modo, aquela experiência de poder que a pessoa teve, ela não foi totalmente cosmoética, mesmo que ela tenha feito coisas positivas. Porque se ela tem muito apego à posição de poder, na hora que ela sai, ela começa a sofrer, mostra que a intenção dela ao estar na posição de poder não era totalmente límpida. Não era totalmente, porque a intenção, às vezes não é 880, né? Que às vezes a gente tem a tendência de ver assim, ou é bom ou é ruim. Não. Às vezes a pessoa até fazia coisa boa na liderança que ela exercia, mas ela tinha algum apego dentro do orgulho dela, né, na condição de poder. Por sinal, o orgulho eu considero que é o principal problema que leva a pessoa à síndrome do ostracismo, o trafar do orgulho. Dentro das pessoas que eu estudei, né, de condições dessa e de outras vidas, a maioria que entrou, se não todas, né, a maioria pelo menos, tinha algum processo de orgulho envolvido. Porque o orgulho, a pessoa ela se acha, né, de algum modo... a vaidade também, né? Orgulho, vaidade, são variações, né, de um pensamento, de uma pensenidade de superioridade, né? Orgulho, vaidade, sobranceria, jactância, né? Pesporrência, arrogância. São várias manifestações que não são a mesma coisa, mas tendo aquele grupo nosográfico, né? Grupo de patologia. Então a pessoa, quando tem algum tipo dessas reações, a hora que ela perde o poder, aquilo afeta ela. Porque, na verdade, assim, a pessoa ela não tem mais o poder, então como é que ela vai sustentar aquele orgulho que ela tinha? Porque muitas vezes o que sustentava aquele peito estufado, aquele queixo para cima, era a posição social que ela tinha perante as pessoas. Quando ela não tem mais aquilo, ela se sente por baixo. Aí o fato dela se sentir por baixo é que começa a gerar essa série de problemas aí. Tem gente que chega a ter depressão profunda e tal, por causa dessa condição. Agora, Max, você é psicólogo e a psicologia, ela aborda a síndrome do ostracismo ou não? Como a gente estuda dentro da Consciologia, não. O que o pessoal da psicologia já estuda é os efeitos do ostracismo, das pessoas que vivem em condição de ostracismo, de isolamento, né? O enfoque maior que eles dão é no isolamento social, que às vezes pessoas que convivem juntas, umas fazem com as outras, que nem, por exemplo, um marido que para de falar com a mulher para punir a mulher, por exemplo, ou vice-versa, né? A mulher que fala assim, o marido me incomodou, então eu vou ficar 3 dias sem falar com ele. Então, é uma espécie de ostracismo. Você ostraciza naquela pessoa, naquele contexto. Outra maneira tem os grupos. Então, por exemplo, você tem o bullying, por exemplo. O bullying, uma das formas de bullying é o ostracismo. Então, por exemplo, você tem aquela criança, aquele adolescente, por exemplo, que vai para a escola e o pessoal isola ele, não deixa ele participar de nada, né? Ou faz brincadeiras jocosas com a pessoa e tudo. E ela fica sozinha. E ela começa a sentir uma série de emoções e tal, algumas muito similares ao processo que ocorre com a síndrome do ostracismo. Mas é o processo do isolamento da pessoa como uma forma de punição ou uma vivência desagradável que a pessoa tem. Eles estudam isso aí, né? Porque hoje em dia é um fenômeno sério até, né? O enfoque que a síndrome do ostracismo traz, ela traz dentro desse processo de poder e perda de poder. Então, por exemplo, uma criança que sofreu bullying, não necessariamente ela teve algum tipo de poder, né? É mais um processo só de ostracismo. Assim, o que a gente configura como a síndrome do ostracismo, ela envolve necessariamente que a pessoa tenha tido alguma posição social de mais relevo e por N motivos, né? Diversos motivos, ela perde essa posição e sofre com aquilo. Tem uma série de reações com aquilo. Mas de fato, esse estudo ele foi feito com o objetivo da gente entender uma coisa até mais aprofundada que isso, que é entender a síndrome do ostracismo paragenética. Pois é. Porque a paragenética é aquela que vem de uma outra vida, ou seja, a pessoa teve poder em outra vida. E aí ela renasce e às vezes ela não tem tanto poder assim. Ou às vezes tem, às vezes dentro de um grupo muito menor, ela está brigando para ter poder no grupo muito menor do que ela tinha às vezes numa vida passada. Se a pessoa está aqui nessa dimensão, né, no trabalho, por exemplo, tinha uma função de chefia, de gerência, direção, e ela perde, é mais fácil da gente conseguir identificar. É o processo, né? Porque a gente tem o exemplo ali, a vivência.
Mas quando isso vem de uma retrovida, como é que a pessoa faz, então? Ela vai ver a partir dos sintomas, fazer esse mapeamento e conseguir verificar a origem? Exatamente. Uma das coisas que eu fiz até para pesquisar foi fazer entrevista de algumas personalidades que tinham hipótese de ter essa síndrome, que são aqui da comunidade. Aí eu fui conversar com essas pessoas, fazer entrevista, tomei nota dos sintomas que elas sentiam que tinham e tudo. E curiosamente, os sintomas são muito parecidos com as pessoas. Às vezes a pessoa não teve um poder marcante nessa vida, mas ela tem aquele envolvimento meio difícil com o poder, né? Então, por exemplo, ela fica com dor de cotovelo porque a pessoa está lá no poder, ou ela acha que não tem reconhecimento muito grande das coisas que ela faz, e está sempre de algum modo brigando com aquela condição de poder dentro do grupo. E aí a pessoa acaba tendo esses sintomas. E aí o que ajuda nesse caso, é quando ela tem esses sintomas, passa por isso e ela tem algum tipo de retrocognição. E aí você acaba confirmando a hipótese, né? Porque a gente pode fazer o processo de vidas passadas, a gente pode usar sincronicidade, fazer pesquisas indiretas, inferência e tal, mas o que confirma mesmo é a retrocognição. É a retrocognição. Então é o fator essencial, vamos dizer assim, para você confirmar uma vivência. Pode ser a sua ou você ter a retrocognição de alguém, né, que também acontece. Estamos com o Maximiliano Haiman, falando aqui sobre o livro Síndrome do Ostracismo. Estaremos agora entrando para o intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Grafocon está recebendo hoje Maximiliano Haiman para falar sobre o livro Síndrome do Ostracismo. E, Max, você estava falando para a gente sobre a questão da paragenética, né? Como é que a pessoa traz isso de retrovidas, né? Exatamente. Uma das coisas que eu vejo que é interessante, a pessoa, às vezes, ela pode ter esses sintomas que a gente falou, uma necessidade muito grande de estar no poder, uma necessidade muito grande de reconhecimento público e tudo, ou, às vezes, aquela sensação íntima de que teve algum tipo de poder em vida passada, né? Eu já ouvi algumas pessoas comentando, né, isso e tudo. Então, às vezes, é interessante ela começar a ver algumas variáveis que podem ajudar ela a ampliar essa pesquisa. No fundo, acaba sendo algumas variáveis da pesquisa holobiográfica, se você for parar para pensar, né? Então, por exemplo, uma das coisas interessantes é a pessoa ver assim, ó, em que família que ela nasceu. Como que são os familiares dela? Por exemplo, qual a profissão do pai e da mãe? Tem processo de descendência ali, às vezes até de alguma área de nobreza, por exemplo. Então, por exemplo, tem algum país que a pessoa tem correlação maior, e esse país é um país que envolve algum tipo de, por exemplo, monarquia, alguma coisa assim. Então, às vezes a pessoa olhar para o grupo dela, ela vai começar a ver assim, por que eu vim dentro desse grupo? Dentro do nosso contexto de intermissivistas, né, eu vejo que a síndrome do ostracismo paragenética, ela acaba sendo importante principalmente para o intermissivista. Por quê? Porque, segundo lá as pesquisas nossas, do que o professor Valdo coloca em muitos livros lá, o intermissivista, em geral, é aquela consciência que passou por muitas vidas mais junto de processos das elites do que da plebe, né? Então, teve vidas mais na monarquia, na aristocracia, às vezes na religião e tudo, ou seja, são ambientes, contextos sociais onde tinha acesso à informação e tudo. Até por isso, porque a Conscienciologia demanda um nível de cognição para a pessoa compreender as ideias. Isso tem os prós e os contras, né? Os prós é essa história, às vezes a pessoa tem um nível de cognição bom, até para entender a própria Conscienciologia. Os problemas é que muitas vezes essas áreas sociais, elas eram muito divididas em estamentos, né? Então, ou seja, eram classes sociais. Então, por exemplo, a aristocracia, o nobre, ele se considerava de fato superior a quem não era nobre. Até dentro da própria classe de nobres existiam o nobre classe A, o nobre classe B e por aí vai. Então, por exemplo, a própria religião, por exemplo, a religião, se você for estudar, você vai ver que na época da escravidão lá, a religião não considerava muitas vezes os escravos, os negros, por exemplo, como dotados até de alma. Então, eram seres inferiores para eles. Então, você vê, essa condição de colocar as pessoas em estratos, né, sociais, segregacionistas, isso era uma coisa super, super comum há nem tão pouco tempo atrás. Hoje mesmo ainda é assim, né? Por exemplo, se você for ver os funcionários públicos, os privilégios, essas coisas todas que acontecem, ainda tem isso.
Mas antes era muito mais estruturado isso. Isso fazia parte até dos governos, né? Hoje nós temos pelo menos uma tentativa de democracia. Então você vê, se você olha nesse contexto, você começa a ter essas visões, né? Você começa a fazer essas ilações, vamos dizer assim, do que você pode ser. Por exemplo, às vezes você vai estudar, por exemplo, dentro da sua vida, alguns fatos que podem indicar isso aí. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, acontece algumas sincronicidades na vida dela, onde ela se vê numa posição que ela tem um privilégio, onde ela se vê ligada a pessoas da vida humana que ela tem certas vantagens que outros não têm. Às vezes até na família, Às né? vezes até na família. A forma de tratamento diferenciado de determinados filhos. Isso aí. Né? São algumas dessas sutilezas que a pessoa pode ver. O processo da retrocognição, como eu falei, também é importante. E às vezes a retrocognição, ela não vem aquela retrocognição pura, tipo assim... A imagem cinematográfica. Imagem cinematográfica com início, meio e fim, tudo certinho. Às vezes são sonhos recorrentes. Os flashes, aquelas coisas. Então, tudo isso a pessoa vai juntando. É interessante, por exemplo, que eu vejo também que é um fator curioso, dentro dos cursos da Conscienciologia que são feitos, muitas vezes acontece de acontecer sincronicidades e vincular aquela pessoa em determinada área social dessa. Né? E aí a pessoa começa a montar dentro dela uma hipótese de quem ela foi, do que ela fez e tudo. E tudo isso começa a dar uma direção até para ela ver, se eu estou com esses sintomas, eu fui dentro dessa área, às vezes eu tive problema com poder dentro dessa área, e o problema não é o problema do passado, o problema é que o problema da sindostracismo paragenética é que ela ainda está ocorrendo hoje. E aí você vai ver, o hoje, ele tem raiz nessas vivências do passado, dentro da elite, onde ela desenvolveu esse orgulho muito grande, e ela hoje vivencia um contexto que não tem mais nada a ver com aquilo, mas ainda dentro da cabeça dela, ela está olhando para os outros, se colocando por cima, ou às vezes se colocando por baixo, e às se vezes comparando. É subconsciente também, né? Às vezes é subconsciente. O problema dessa visão estratificada das pessoas, da sociedade, né, em maior ou menor e tal, é que aquilo gera um sofrimento muito grande para a pessoa, porque, pensa bem, sempre vai ter alguém melhor do que você em alguma coisa. Você nunca vai ser melhor em tudo. Então você sempre vai estar mal, porque você sempre vai achar alguém melhor que você vai se sentir por baixo dessa pessoa. Sempre tem alguém melhor e alguém pior. Entendeu? Então, faz parte da vida. Então, entrando dentro da profilaxia e tal, esse pensamento de castas, né, ou de você achar um superior, outro inferior, isso está errado, isso aí não funciona. O ideal não é você olhar para as pessoas com esse pensamento. O ideal é você olhar para as pessoas como alguém que você pode ajudar e que você pode também ser ajudado por ela, que é o negócio do pensamento mais fraterno, mais interassistencial. Mas enquanto a pessoa tem esse pensamento de olhar melhor, pior, você é isso, eu sou aquilo, eu ainda não sou aquilo, eu não tenho esse reconhecimento e tal, ela sempre vai ter problema. Isso já é uma profilaxia, né, Marcos? Porque você traz aqui também a questão das profilaxias, de como que a pessoa pode superar, ou o que ela pode fazer para poder ela não entrar nessa condição, né? Exatamente. Uma das coisas, se você for analisar, toda patologia igual essa síndrome, por exemplo, ela está calcada em uma série de racionalidades da nossa abordagem pensênica, cognitiva. Então, que nem, por exemplo, alguém que tem poder é melhor do que outra pessoa? Poder humano? Não é. A pessoa que tem poder, por exemplo, a pessoa é um prefeito de uma cidade. Ele é melhor do que você? Do que eu? Não. Ele só tem o cargo de prefeito. Só. Agora, ele tem uma grande oportunidade lá, né? Uma grande oportunidade de fazer muita assistência, mas tem uma grande oportunidade também de se enrolar. Porque aquilo o cargo em si traz para ele aquela responsabilidade, né? Traz para ele assim, olha, você está com cargo, então você tem a responsabilidade perante todas as pessoas dessa cidade. Se ele não faz por onde, aquilo vai para a ficha dele negativamente. Então, o cargo é só um contexto existencial que pode tanto ajudar quanto também botar a pessoa dentro da interprisão, se ela não sair bem. E não necessariamente significa liderança, no sentido da liderança cosmoética, a hierarquia da escala evolutiva, né? Não. Porque aí quando você pensa nisso, você pensa numa liderança mais rígida, mais saudável, mais assistencial, é outro contexto de poder, né? Exatamente. Por exemplo, se a gente pode se questionar, quem é que ajuda mais uma cidade? Um prefeito ou um tenepsista? Poxa. Não é uma boa pergunta. Quem é que ajuda mais a cidade, de fato? Aí você pode falar, não, cada um ajuda dentro do seu ambiente, seu contexto, mas veja, às vezes um tenepsista está atuando ali com muita cosmoética, está ampliando as coisas, ele está desassediando o prefeito na história, e o prefeito nem sabe.
Então, às vezes, isso a gente vê que acontece esse tipo de coisa. Então, o poder humano é uma coisa, né? O poder consciencial, o poder evolutivo. Fala do né? poder consciencial, Max, como que é? Então, a gente vê que o poder consciencial é aquele poder que nós, como consciência e evolução, nós vamos adquirindo à medida que nós vamos empenhando nossos esforços, né? Até certo ponto são os nossos trafores, se você for parar para pensar, né? Então, por exemplo, você dominar as energias conscienciais. Por exemplo, você está num ambiente aqui, aí você percebe que tem uma consciência extrafísica, você faz a escagem, ou você desassedia alguém, ou você se restabelece energeticamente só pela sua vontade, com as suas energias. Isso é um superpoder, né? É um poder consciencial. E olha só, ele pode ser usado tanto neutro... E a pessoa não vai perder o poder para chegar a ter uma síndrome do... Não vai, ele não perde, né? Depois que você conquistou, você não perde. Ele é intraconsciencial. Então, veja bem, se você quer correr atrás de algum poder, é melhor correr atrás desses, né? Poderes, né? Poder consciencial, aquilo que realmente vai fazer você ficar melhor como consciência, né? E poder consciencial mesmo, do meu ponto de vista, não dá para você dissociar da cosmoética, né? O poder consciencial, ele é incitamente cosmoético, ele é para ajudar os outros, ele é para o bem da humanidade, né? É que nem, por exemplo, o que adianta uma liderança sem cosmoética? Uma liderança sem cosmoética é prejuízo, leva a pessoa para a baratrosfera, entende? A pessoa acaba se comprometendo com grupos, né, de liderados, então é duplamente, digamos assim, prejudicial, né? Porque não só ela, mas as pessoas que estavam envolvidas, né? Exatamente. Max, você traz uma série de áreas e você tem uma série de exemplos aí de pessoas que passaram pela síndrome do ostracismo, personalidades públicas, autoridades, né? Na área aí da política, das artes. Você poderia dar alguns exemplos? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa da arte que até vira e mexe, ele volta aí a aparecer um pouco mais, é o Wilson Simonal. O Wilson Simonal, na década de 70, 60, lá, ele era talvez o cara mais famoso aí do Brasil. E aí ele se envolveu com um processo lá, dizem, né, que ele se envolveu com alguma coisa em relação à ditadura, que ele foi delator, né? Isso é o que disseram, a gente não sabe se ele nega e tal. Mas o fato é que depois que envolveram ele nesse contexto, a carreira dele decaiu assim enormemente e ele entrou totalmente no ostracismo, né? E aí ele começou a ter uma série de problemas, os sinais e sintomas e tal. Então você vê. Aí eu fico estudando sobre a ótica da consciologia, o caso dele e tal, ele já é dessomado e tal. Mas assim, eu não sei se de fato ele estava envolvido, né? Não dá para a gente afirmar, né? A gente não sabe. Mas de algum modo o negócio voltou para ele. Então você vê, ele tinha um poder, tinha uma fama e aquilo deu para trás com ele. O que eu vejo desses casos isso aí é do passado dele. Provavelmente. Entende? Pode até ser que ele não tenha tanta culpa nesse caso, mas de algum modo a coisa bateu para ele do passado. É o processo das fases, né? Do ciclo grupocármico, né? Ciclo grupocármico. Exatamente. Pensa bem, por que justamente com ele a coisa deu para trás, ele foi denunciado, as pessoas pararam de comprar os discos dele e tudo. Hoje até ele já voltou, né, o pessoal a comprar e tudo, mas assim, naquela época lá, ele virou persona não grata. Mas por que, né, com essa consciência aconteceu isso naquele momento, né? Aí é uma das coisas que eu procuro estudar. Às vezes a gente não tem tantas respostas, né, para esses casos, mas é interessante para a gente começar a pensar, né? Por exemplo, um caso também que todo mundo conhece, que é o do Collor, por exemplo. Na área da política. Pensa, o Collor foi presidente do Brasil depois da ditadura. O cara ele foi eleito, né? Ninguém achava que ele conseguiria ganhar, o caçador de marajás e tal. Eu sei que o cara sofre impeachment. Ele entrou também na síndrome do ostracismo com todos esses problemas. E você vê, e ele está aí, ó, ele está que nem um cachorro atrás do osso, ele não largou o osso. Ele está falando aí, quem sabe eu vou me candidatar de novo. Então você vê, ele não tem a mínima chance de ganhar, mas ele fixou no negócio poder. Então você vê, ele não aproveitou uma coisa que até eu coloco no livro, que é o negócio do ostracismo oportuno. Você vê que tem certas vezes que você sai de uma condição de poder, que pode ser até uma coisa que você não queria, forçada, mas que às vezes é a maior oportunidade que você tem para você reciclar suas coisas, para você rever os seus valores. Porque quando você está muito no holofote, às vezes você está numa liderança, às vezes você está muito focado para assistir os outros, para fazer as coisas pela comunidade, e às vezes você não tem
tanto foco nas suas coisas, nas suas reciclagens, por causa do momento. Mas às vezes quando você entra no ostracismo, às vezes você recebeu a oportunidade de, olha, agora vai estudar você. Mudar o foco. Né? Então, assim, às vezes a pessoa não, ela continua tendo o foco de querer buscar o poder e ela não quer. E você poderia falar sobre o reerguimento cosmoético? Isso. O reerguimento cosmoético é justamente a pessoa passar por esse ostracismo de maneira sadia, né? Ou seja, tirar o proveito. Porque assim, se você passou por alguma perda, que às vezes até você não cavou e tudo, alguma coisa você tem em relação com aquilo. Entende? Ninguém passa por uma situação difícil sem ter algum tipo de envolvimento, mesmo que seja de 5%, mesmo que seja de 2%. Então, é importante a pessoa rever aquilo ali, e aquilo ali pode ser a grande oportunidade dela de fazer uma virada na intencionalidade, dela mudar certos valores que às vezes estão anacrônicos dela. Para quê? Porque se a pessoa tem liderança, por exemplo, ela sempre vai voltar a ter liderança. A pessoa que tem liderança, que é líder, ela sempre vai aparecer de algum modo. Só que o negócio da liderança é você estar na liderança de uma maneira sadia e positiva. Então, o reerguimento cosmoético é a pessoa ela se preparar, né, no momento do ostracismo, para quando ela crescer novamente, ela tiver uma liderança novamente, porque a vida é isso, né, são ciclos, né, de liderança, de anonimato e tal, ela está bem e ela poder fazer aquilo de modo super cosmoético e ela ajudar ao máximo que ela puder as pessoas sem aquilo retroaja negativo contra ela e, vamos dizer assim, de algum modo desestruture tudo aquilo que ela mesma construiu, entende? Esse é o ponto. Marcos, agradecemos então a sua participação aqui. Obrigado, mas eu que agradeço no também. GrafoCons. Esteve hoje conversando com o autor Maximiliano Haiman, o livro dele Síndrome do Ostracismo. Nós estaremos a cada semana trazendo um autor falando de livros conscienciológicos e a gente espera que vocês acompanhem as próximas edições GrafoCons com vocês.